A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Agora em nova temporada para você, meu caro ouvinte, que acompanha conosco aqui os estudos sobre a mediunidade, sobre os recursos dessa faculdade natural como ferramenta bendita, quando a utilizamos dentro dos princípios da moral do Evangelho de Jesus, para estabelecermos o trabalho do bem com segurança, com convicção, com harmonia, repletos de ações naturais que promovam-nos ensinamentos. Porque isso é que é a mediunidade, um valor pedagógico cuja experiência se dá dentro da ciência espírita para estabelecermos a comunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo físico. E também os problemas das enfermidades da alma quando se estabelece a ausência desses propósitos, criando então os mecanismos da obsessão. Você que está acompanhando conosco já sabe que agora estamos estudando o livro Teoria da Mediunidade. O autor é Zalmino Zimmermann, a editora Allan Kardec. Iniciamos a abordagem do tópico O Mediunismo na História e interrompemos o programa anterior no parágrafo Inegavelmente, a Bíblia compõe um acervo de documentos mediúnicos dos mais importantes da história da civilização. Na China, nos antigos conventos dos lamas, os monges budistas entregavam-se também à prática mediúnica, sendo comum entre o povo a evocação dos antepassados e notórias eram as mesas semoventes. O autor Lombroso recolhe a respeito interessante depoimento. São aqui conhecidas, na China, desde há muitos séculos, as mesas semoventes, que sabem também escrever, com a ajuda, seja de uma pena, seja de um lápis, que se lhe prende perpendicularmente a um dos pés. Além das mesas semoventes, outros meios de comunicação eram conhecidos dos chineses, como, por exemplo, a escrita sobre pó branco. Aquele que na China deseja consultar um sim, prepara 2 mesinhas e as cobre com um pó branco. Depois, busca uma varinha da qual se faz um pincel e traz para que o maneje um rapaz que não saiba ler nem escrever. Se o espírito quer manifestar-se, o pincel começa a mover-se e dá as respostas, em prosa ou verso, segundo as circunstâncias. Mas, meu caro ouvinte, o que são as mesas semoventes? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. As mesas semoventes, que sabem escrever com a ajuda de uma pena ou um lápis, referem-se a um fenômeno mediúnico muito conhecido no século XIX, especialmente durante o auge do espiritismo. Esse fenômeno era parte do chamado fenômeno das mesas girantes, que despertava grande curiosidade nas sessões mediúnicas da época. As mesas semoventes, portanto, são mesas que se movem sozinhas, como parte de manifestações espirituais. Durante as sessões, os espíritos utilizavam a energia dos participantes para fazer a mesa se deslocar ou girar. A escrita direta ou psicografia, em algumas variantes,
Uma pena ou um lápis era fixado na mesa, ou em um suporte ligado a ela, e os espíritos utilizavam o objeto para escrever mensagens de forma automatizada. Este tipo de manifestação era considerado uma forma de comunicação direta do mundo espiritual. Então, a relação que existe com o espiritismo é que esse tipo de fenômeno foi estudado e descrito por Allan Kardec na codificação do espiritismo, especialmente em obras como o Livro dos Médiuns. Segundo Kardec, os movimentos não eram causados pela mesa em si, mas pela intervenção de inteligências espirituais utilizando os médiuns como intermediários. Isalmino Zinnemann continua: entre os japoneses, capítulo importante do shintoísmo era o culto aos mortos. Jovens médiuns de 15 a 20 anos serviam à evocação dos espíritos, que por intermédio deles respondiam às indagações dos interlocutores. Os celtas, como é sabido, tinham no mediunismo uma de suas mais importantes referências culturais. Notória era a relação que os sacerdotes, os druidas, mantinham com os espíritos. Inclusive, meu caro ouvinte, foi revelado a Hippolyte Léon Denisard Rivail que o nome Allan Kardec trata-se de uma de suas encarnações nessa civilização celta, onde ele era um druida. Os druidas são os responsáveis pelo ensino, pela educação. Em seus rituais, os celtas, os videntes profetizavam e os desencarnados eram evocados em seus recintos de pedra, formados por dolmens ou por cromlechs. Dolmen, meu caro ouvinte, é um monumento construído por uma ou mais lajes de cobertura, sustentada por pilares, formando as paredes de uma câmara mortuária. E cromlech é um monumento formado por um grupo de blocos de pedra, levantados verticalmente e dispostos em círculos. Na Grécia e em Roma, também os eventos mediúnicos faziam parte do cotidiano, compondo a cultura daqueles povos. Homero, na Ilíada e na Odisseia, refere-se claramente às comunicações dos desencarnados com os encarnados. Ilíada e Odisseia são obras do autor Homero. O filósofo Apolônio de Tiana, pitagórico, ou seja, seguidor de Pitágoras, que viveu no século I da era cristã, tornou-se notável também por seus recursos mediúnicos. Relata Lombroso, citando a obra de Vesme, História do Espiritismo: acusado de conspirar contra Dominiciano a favor de Nerva e levado ante o tribunal daquele, depois de haver brevemente respondido ao interrogatório, no qual se pretendia fazê-lo parecer réu de magia e conspiração, desapareceu de improviso da presença do imperador e de toda a corte. A desaparição de Apolônio se deu pouco antes do meio-dia, antes do pôr do sol. Encontrava-se em Pozzuoli com seus 2 discípulos, Demétrio e Damide, que para ali havia antes enviado. Certo dia, enquanto ensinava filosofia sob os pórticos de Éfeso, ele baixou o tom de voz, como que tomado de espanto, e gritou: "Ferido, ferido o tirano." Alguns dias depois, chegou a Éfeso a notícia do assassínio de Dominiciano. O dia e a hora da morte estavam perfeitamente concordes com as indicadas por Apolônio. E Sócrates, como se sabe, ouvia seu daimon, espírito tutelar ou gênio. A palavra daimon, meu caro ouvinte, quer dizer espírito.
e não tinha a conotação negativa do mal que se tem hoje atribuída pelos homens. Os filósofos pitagóricos e depois os platônicos sabiam da sobrevivência do espírito e da possibilidade de sua comunicação, sendo certo que entre o vulgo a prática mediúnica era muito conhecida. Suetônio, Vida dos 12 Césares, essa é a obra, registra que no lugar onde foi enterrado o corpo de Caio Calígula, registrava-se diversos fenômenos, desde ruídos até as mais horrendas aparições. No mediunismo oracular, ou seja, dos oráculos, o mais famoso foi o oráculo de Delfos, uma pequena cidade da Grécia, situada no Golfo de Corinto, nas encostas do Monte Parnaso, e dedicado a Apolo, deus solar, inspirador da poesia, da medicina, das leis, da paz entre os povos e da harmonia da alma e do corpo. Videntes e clarividentes, conhecidas como pítias, daí a palavra pitonisa, transmitindo, às vezes em idiomas que desconheciam, orientações aos consulentes, que vinham de todos os lugares, devidamente anotadas pelos sacerdotes. Fizeram com que Delfos se tornasse a cidade sagrada da Grécia, embora, segundo Heródoto, a existência de outros oráculos afamados, como o de Dodona, no templo de Zeus, o de Delo, o de Júpiter, Amon, na Líbia, o de Marte, na Trácia, o de Vulcano, em Heliópolis, o de Esculápio, de Ísis, de Abe, de Tegiro, em Claros, onde hoje é a Turquia, e outros. Roma conheceu também seus oráculos, os arúspices ou auspices, daí auspice, adivinho, que pelo exame de vísceras animais ou pela observação dos fenômenos naturais, como eclipses, raios, etc., interpretavam as respostas dos deuses. Tertuliano, em sua Apologética, refere-se às mesas que profetizam, como fato vulgar. A respeito disso, Gabriel Delany nos oferece a seguinte passagem, que vamos relatar já no próximo bloco, meu caro ouvinte. Participe do programa Mediunidade e Obsessão, enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que você acompanha aqui conosco, meu caro ouvinte, na Rádio Rio de Janeiro, a 5ª temporada do programa Mediunidade e Obsessão, agora com um estudo sobre a teoria da mediunidade, uma obra do autor Zalmeno Zimmermann, da editora Allan Kardec. Estamos abordando o mediunismo na história. E a respeito das mesas que profetizam, Gabriel Delany apresenta a sua contribuição. Se é dado aos magos fazer aparecer fantasmas, evocar as almas dos mortos, poder forçar a boca das crianças a proferir oráculos, se eles realizam grande número de milagres, se explicam sonhos, se têm as suas ordens espíritos mensageiros e demônios, em virtude dos quais as mesas que profetizam são um fato vulgar, com que redobrado zelo esses espíritos poderosos não se esforçarão por fazer, em próprio proveito,
o que eles fazem em serviço de outrem. Entre os árabes, continua o autor, Zalmino Zimmermann, o mediunismo fazia parte da cultura de diversas comunidades. Beduínos da seita Aysana na Argélia mostravam faculdades semelhantes aos dos faquires na Índia. A cura e o exorcismo constituíam práticas comuns, e numerosos eram chamados Medidubim, indivíduos que serviam à comunicação dos espíritos. Na África, entre as comunidades negras, a comunicação mediúnica com os espíritos familiares e protetores foi sempre presente, com os feiticeiros exercendo importante papel nas tarefas de orientação e principalmente de cura. Também entre os índios das Américas, os feiticeiros ou pajés, com apoio mediúnico, exerciam natural liderança espiritual, servindo a comunidade, cuidando da sua saúde e orientando-a em suas necessidades. Do mesmo modo, os esquimós confiavam em seus xamãs, muitas vezes médiuns de avançados recursos, para sua orientação espiritual e a cura de seus males. Em todos os tempos, o intercâmbio mediúnico não só esteve presente, como serviu de suporte às religiões, tal como ocorreu, por exemplo, com a Igreja. Então, meu caro ouvinte, aqui vemos que a mediunidade sempre existiu, porque faz parte da condição natural da propriedade dos espíritos que todos somos, em toda parte, em todas as culturas, em todos os mecanismos de desenvoltura dessas conexões. O medianismo existiu na história de todos os povos, mas sem a propriedade do uso da educação, nem muitas vezes apoiada na ética, na moral, do desinteresse pessoal, na proposta da ação do bem, de fazer com que o intercâmbio seja um recurso de aprendizado. Porque temos que fazer essa distinção. Nem sempre a comunicação é dada por bons espíritos. Às vezes são espíritos inferiores que vão se passar pelos superiores. E é isso que o Espiritismo diferencia, nos traz a proposta de educação, de bom uso, de apropriação com a intenção da orientação, com a intenção do acolhimento, reconhecendo os espíritos como pessoas, como seres vivos naturais, na verdadeira pátria do espírito, de onde nós constantemente estabelecemos comunhão, porque de lá viemos e para lá retornaremos. Estamos aqui apenas de passagem. E a faculdade mediúnica estabelece como recurso pedagógico essa ação no trabalho com Jesus, apoiada pelos seus mensageiros, para resgatar muitos que permanecem na ignorância, que permanecem vagando no mundo espiritual, que não sabem que desencarnaram, que desconhecem a propriedade da imortalidade da alma, ou quando chegam no mundo espiritual, julgam pelas organizações que existem que ele continua como sendo um ser vivo encarnado, com todas as suas necessidades, expectativas, com todos os seus sonhos, com tudo que precisa realizar, julgando-se ainda na condição de encarnados. Então recebe essa orientação para serem designados às enfermarias, por terem o perispírito às vezes dilacerado, enfermo, alterado na sua forma. Recebe então o acolhimento do mundo espiritual, das enfermarias das casas espíritas, na dimensão espiritual. E as orientações que recebemos dos amigos espirituais que estão sempre dispostos a estabelecer a educação do espírito em nossas vidas, para nos libertar do mal, nos aproximarmos do Evangelho de Jesus e viver a plenitude do bem, do resgate, da obra de justiça, de amor e caridade. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber
a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor é o Espírito Emmanuel. O capítulo 4, intitulado Ante a Mediunidade. No trato da mediunidade, não andemos à cata de louros terrestres, nem mesmo esperemos pelo entendimento imediato das criaturas. Age e serve, ajuda e socorre sem recompensa. Recordemos Jesus e os fenômenos do Espírito. Ainda criança, ele se submete no tempo ao exame de homens doutos, que lhe ouvem o verbo com imensa admiração. Mas a atitude dos sábios não passa de êxtase improdutivo. João Batista, o amigo eleito para organizar-lhe os caminhos, depois de vê-lo nimbado de luz, em plena consagração messiânica, ante as vozes diretas do plano superior, envia mensageiros para lhe verificarem a idoneidade. Dos nazarenos que lhe desfrutam a convivência, apenas recebe zombaria e desprezo. Dos enfermos que lhe ouvem o sermão do monte, buscando tocá-lo ansiosos, na expectativa da própria cura, não se destaca um só para segui-lo até a cruz. Dos 70 discípulos designados para mistérios santificantes, não há lembrança de qualquer deles na lealdade maior. Dos seguidores que comeram os pães multiplicados, ninguém surge perguntando pelo burilamento da alma. Dos numerosos doentes por ele reerguidos à bênção da saúde, nenhum aparece nos instantes amargos para testemunhar-lhe o agradecimento. Nicodemos, que podia assimilar-lhe os princípios, procura-lhe a palavra na sombra noturna, sem coragem de liberar-se dos preconceitos. Dos admiradores que o saúdam em regozijo na entrada triunfal em Jerusalém, não emerge uma voz para defendê-lo das falsas acusações perante a justiça. Judas, que lhe conhece a intimidade, não hesita em comprometer-lhe a obra diante dos interesses inferiores. Somente aqueles que modificaram as próprias vidas foram capazes de refleti-lo na glória do apostolado. Pedro, fraco, fez-se forte na fé e, esquecendo de si mesmo, busca servi-lo até a morte. Maria de Magdala, tresmalhada na obsessão, recupera o próprio equilíbrio e, apagando-se na humildade, converte-se em mensageira de esperança e ressurreição. Joana de Cusa, amolecida no conforto doméstico, ouvida as conveniências humanas e acompanha-lhe os passos, sem vacilar no martírio. Paulo de Tarso, o perseguidor, aceita-lhe a palavra amorosa e estende-lhe a boa nova em suprema renúncia. Não detenhas assim qualquer ilusão à frente dos fenômenos medianímicos. Encontrarás sempre e por toda parte muitas pessoas beneficiadas e crentes, como testemunhas convencidas e deslumbradas diante deles. Mas apenas aquelas que transfiguram a si mesmas, aperfeiçoando-se em bases de sacrifício pela felicidade dos outros, conseguem aproveitá-los no serviço constante, em louvor do bem. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, convidando-nos para não nos permitirmos
ao deslumbramento, à ilusão e às ideias de convencimento superficial exalada pelos fenômenos mediúnicos, mas sim por uma vida de transformação e sacrifício pessoal em favor do bem com Jesus, hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.